Abre tua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, versículo de número 32. E depois nós vamos ler Mateus também. Diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Repetindo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora é Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Nós lemos aqui, acabamos de ler mais uma das parábolas de Jesus. A maioria das Bíblias aí coloca o título dessa parábola, a parábola dos 2 filhos. Mas eu estava lendo um autor que eu gosto muito de ler, Dr. Martyn Lloyd-Jones, falecido na década de 80, é um homem de um conhecimento, uma devoção admirável. Eu confesso, eu sou um fã dos ensinos do Dr. Lloyd-Jones. E o Dr. Lloyd-Jones, ele disse que essa parábola, o nome apropriado para ela, poderia ser a parábola do arrependimento. Ele disse isso no ano 1932, na Inglaterra. O nome apropriado para essa parábola poderia ser a parábola do arrependimento. Por quê, Silvano? O pai tinha 2 filhos. Essa parábola, Jesus contou ela para os religiosos. Estava tendo de novo um embate, um duelo, digamos assim, entre Jesus e os religiosos. E Jesus agora ele vai contar essa parábola, pastor Lincoln. O pai tinha 2 filhos. E o pai passa perto do primeiro e fala com ele: meu filho, venha trabalhar comigo na minha vinha. E ele fala: eu não quero, eu não vou. Mas depois ele arrepende e vai. Guarde bem isso.
ele arrependeu e foi. Agora, o pai, ele faz a mesma coisa com o segundo filho. Ele vai até o segundo filho e ele diz: meu filho, venha trabalhar comigo na minha vinha. O filho diz: eu vou. E não foi. Um disse que não ia e foi. O outro disse prontamente que ia, mas não foi. E Jesus, ele faz uma pergunta para os religiosos. Ele diz: qual desses dois fez a vontade do Pai? E Jesus vai dar uma palavra dura. E vai falar que os publicanos e as meretrizes, esse filho que falou que ia e não foi, eram os líderes, o povo judeu, que disse que ia e não foi. Esse primeiro filho falou: não quero, não vou, e foi. Compara-se aos gentios. Então Jesus, ele vai ser categórico. Ele vai enfatizar aqui a importância de algo chamado, Geraldo, arrependimento. Nós estamos estudando aqui o que Jesus espera de seus seguidores. Semana passada eu falei sobre novo nascimento. E essa semana nós vamos falar hoje aqui, estudaremos o que é arrependimento. O Dr. Lloyd Jones, ele disse, Vilmar, que o arrependimento é a porta principal para alguém entrar no reino de Deus. Eu gosto muito, Jefferson, do que o Lloyd Jones falava. Ele comparava, por exemplo, a Bíblia fala que o caminho é estreito, a porta é apertada, que conduz à salvação. E o Dr. Lloyd Jones, ele dizia que na cabeça dele não é só o caminho apertado. Na cabeça dele, ele fez uma metáfora, ele fez algumas comparações. Ele dizia, Ademir, que nesse caminho apertado tem roletas, catracas, para você passar, como se fosse ela de ônibus. E uma delas é o arrependimento. Se não passar por ela, não é salvo. A minha pergunta é: será que nós hoje entendemos o que é arrependimento? É aí que está o X da questão. A maioria dos que estão filiados a uma comunidade rotulada de cristã, infelizmente estão fora do reino de Deus, porque não compreende a questão do arrependimento. O que é arrependimento? E o que não é arrependimento? E aí, nós vamos fazer um rápido passeio pelo Novo Testamento. Se a gente for olhar só do ponto de vista cronológico, por exemplo, Marcos, se você abrir a Bíblia, Marcos 1, versículo 4, o primeiro pregador do Novo Testamento, João Batista. E o que ele prega? Marcos 1, 4, olha o que diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O primeiro pregador e a primeira mensagem do Novo Testamento foi arrependimento. No mesmo capítulo, Lourdes, no mesmo capítulo
capítulo 1, verso 14 e 15, quando João foi preso, olha o que diz o texto, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mesma mensagem que João pregou, o segundo pregador do Novo Testamento, o nosso mestre, aparece dizendo: arrependei-vos. Aí quando a gente vai lá para o capítulo 6, verso 12, quando Jesus manda os discípulos saírem pregando, irmão Vilmar, Jesus manda eles irem pregar. Olha o que a Bíblia fala dessa. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. João pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento. Os discípulos agora enviados por Cristo, pregando sobre arrependimento e pedindo encerrar. Vamos sair dos evangelhos, vamos o início da igreja cristã. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes e Pedro prega aquele sermão, aonde há aquela conversão em massa. Eles chegam perto de Pedro e falam: Pedro, o que nós vamos fazer agora? Qual foi a resposta de Pedro, pastor Lima? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. A primeira coisa que Jesus espera de nós: arrependimento. Sem arrependimento, eu vou voltar semana passada, sem arrependimento não há nem novo nascimento. Não há. Aí vão sair agora de Pedro e vão para Paulo. Primeira vez que Paulo vai pregar na Grécia, capítulo 17. Pedro está pregando no meio de um povo pagão, um povo supersticioso, igual os brasileiros hoje. Nós, se bobear, está até ganhando deles. Hoje já tem marreta profética, piscina profética, palito de picolé profético, sei lá, é superstição. Paulo está lá pregando. Atos 17, você está acompanhando aí? Atos 17, Paulo prega lá, ele pega um altar. Naquele altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo prega ali, fala: é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Esse Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E ele vai falando, quando ele chega no verso 30, olha o que Paulo disse, mano. Ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens. Grave bem isso, pastor Júnior. A todos os homens. Anuncia a todos os homens em todo lugar. Olha só, a todos os homens em todo lugar, que façam o quê? Que se arrependam. Sabe o que eu vejo aí? O arrependimento é uma exigência universal. Não é só para um povo, não é só para os líderes, não é só para os judeus. Não. O arrependimento é uma chamada universal. E aí nós vamos falar, então vamos
como dizem os mineiros, vamos começar pelo começo. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, eu estive olhando em vários dicionários, a melhor tradução dela do grego, que é a língua do Novo Testamento, do grego para o português, é uma palavra chamada, Célio, metanoia. Metanoia. São duas palavras. Noia significa pensamento. Noia, eu coloquei aqui, significa percepção. Noia significa disposição. E meta quer dizer mudança. Mudança. Então, se a gente pegar metanoia, significa mudança de pensamento, mudança de percepção, mudança de disposição. Em suma, é isso, meu irmão. O que é arrependimento? É mudança de pensamento, mas não para por aí. Em Lucas, capítulo 3, verso 8, olha qual é a ordem que está lá. Jesus disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3 e 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que eu vejo aqui, que a gente aprende aqui. Em primeiro lugar, há uma mudança de pensamento. Arrependimento começa aqui, pensamento. Depois, há uma mudança de comportamento. Primeiro é gerado mudança de pensamento. Olha o filho lá do Carmo. Ele falou, eu não vou. O pai fala com ele, vem trabalhar comigo. Ele fala, eu não vou. Mas depois ele foi. Por quê? Ele deve ter pensado, não, com certeza. Ele pensou, poxa, eu não poderia falar assim com meu pai. Houve uma mudança de pensamento e depois de comportamento ele foi. Segunda observação que eu quero deixar aqui, registrado. Não há como entrar no reino de Deus sem passar pela porta do arrependimento. Não há. Não há. Não tem. Eu vou bater na mesma tecla da semana passada. Isso aí é o calcanhar de Aquiles dos unicistas. Quem são esses? Os unicistas falam que todos serão salvos. Todos. Mas me explica isso aqui não. Lucas 5:32. Nós lemos aqui. Jesus, ele veio chamar não os justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A oração do Pai Nosso. Eu estava lendo um teólogo, ele falava assim, quando você ajoelhar para orar e não conseguir orar, pelo menos ore o Pai Nosso. Já é um bom começo. Ele fala assim, ajoelhou, não conseguiu orar, ore o Pai Nosso. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Perdoai as nossas, o quê? Dívidas, ofensas, pecados. Por quê? Porque nós somos pecadores, todos nós, todos. Não tem ninguém aqui, eu coloquei no meu livro que eu lancei esse ano, ninguém tem crédito com Deus. Por mais que esse pregador famoso aí fica falando isso, não tem. Nós somos pecadores. Nós somos
pecamos a cada minuto. Então, a nossa postura não tem como entrar no reino de Deus sem arrependimento. A pessoa hoje vai pecando, e não está nem aí. E pastores não ensinam isso. Não ensinam. Não preocupados em ensinar isso. Essa questão do arrependimento está sendo esquecida. O que importa é encher a igreja. A pessoa vem do jeito que está, continua do jeito que está. Não tem arrependimento. Em segundo lugar é isso. Aí alguém falou assim, peraí, pastor, mas Deus é um Deus de amor. Olha lá a parábola do filho pródigo. O filho pediu a herança viva, o pai vivo. Ela é uma afronta. Sabe o que é pedir a herança do carro? O filho pedir a herança com o pai vivo, na cultura judaica, é a mesma coisa, mostra. O filho está falando assim, o senhor está demorando morrer. Como se eu estou doido para o senhor morrer. Como o senhor está demorando, então vou antecipar as coisas aqui e me dá a minha herança. É isso que o filho fez. Ele afrontou o pai. Na cultura judaica, o pai, irmão Vilmar, quando o filho fazia isso, sabe o que o pai fazia? Eu estava lendo um teólogo que ele disse, isso é cultura judaica, não é Bíblia. Mas a Bíblia vai corroborar. O pai, quando o filho ia embora, irmão Josias, o pai reunia os vizinhos, os amigos, a família, e ele fazia o sepultamento simbólico do filho. Ele falava assim, a partir de hoje, esse filho morreu. Ninguém toca mais o nome dele aqui. Está morto. É igual na década de 40, vamos voltar lá atrás, 60, 50, quando a menina ficava grávida, solteira, tinha pai que falava assim, morreu para mim. Eu conheço filha que engravidou e o pai jogou na rua e nunca mais falou o nome dela. Então, na cultura judaica, o pai reunia os amigos, os vizinhos e falava, a partir de hoje, esse filho morreu. A Bíblia comprova isso, comprova. Quando o filho volta, o pai diz, este meu filho estava morto, mas reviveu. Olha só que interessante. Estava morto, mas ele reviveu. Aí alguém falou assim, para que arrependimento se o pai está lá esperando o filho? Porque o filho foi embora, a Bíblia fala, Jesus falou, ele viveu indissolutamente ou irresponsavelmente. Ele gastou, Lucas 15, 30, ele gastou a herança com prostituição, com meretriz. Aí ele volta, o pai está lá para abraçar ele. Mas a pessoa só olha isso, mas não olha que lá atrás ele arrependeu-se. O pai aceitou de volta porque ele arrependeu. Lucas 15, 17. E caindo em si. O que é cair em si? Metanoia. Mudança de pensamento. Mudança de percepção astronômica. Ele caiu em si e ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou falar isso, pastor Júnior. E ele foi. Daqui a pouco eu vou detalhar mais isso. Não, quando alguém fala assim, não, o Deus é amor, Deus está de braço aberto esperando um filho rebelde. Tá,
Verdade. Deus nos ama, o seu amor é incondicional, mas tem que passar pela roleta, pela catraca do arrependimento. O filho de Deus passou. Quer mais Bíblia? A parábola do publicano e o fariseu orando. Olha, por que um desceu justificado? Arrependimento, ele falou: olha, eu sou pecador. Ele confessou que ele era pecador. Irmão, nós somos pecadores. Todos nós. Todos. E se não houver metanoia, se não houver uma mudança, não tem salvação. Mais uma coisa aqui, que eu vejo aqui, a gente passar aqui para outra parte desse estudo. O que não é arrependimento? Não é. Muita gente confunde. Arrependimento, eu coloquei, e não é apenas uma espécie de tristeza. Eu fiquei triste, arrependi. Tem gente que fica triste agora, mas daí a pouco volta a cometer o mesmo tipo de coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento do carro não é remorso. Não é. Não é. Tem gente que confunde. Eu só vou dar uma referência aqui no Antigo Testamento, Números 14. Deus fala com o povo finge que arrependeu, mas só o povo ficou triste. Aí Deus fala assim: não deixa o povo chegar, não, senão eu vou acabar com eles, que eles não arrependerão. Tem gente, sério, que acha que arrepender é ficar triste. Não é. Tristeza não tem nada a ver com arrependimento. Não tem. Segundo lugar, o que não é arrependimento? Arrependimento não é simples reconsideração. Realmente eu errei. Mas pai, eu errei. Ele fala e errou, mas continua errando. Não é? O filho pródigo, ele não falou: eu pequei. Eu estava falando com a minha esposa hoje, a Diana, eu falei com ela, pastor Limpo, olha interessante, o John Piper, ele vai dizer o seguinte, que os pecados que a gente comete são uma afronta a Deus. Por quê? O filho pródigo pede a herança um pai vivo, vive indissolutamente, irresponsavelmente, gasta tudo com prostitutas. Agora olha a fala dele: pequei contra o céu. Olha a visão de Jesus sobre arrependimento. O pecado que eu cometo contra o pastor Limpo antes é um pecado contra Deus. Vocês estão entendendo isso? A gravidade é. O filho pródigo, ele disse isso: pequei contra os céus e perante ti. Então, em primeiro lugar, quando eu erro, quando eu peco, eu estou transgredindo, eu estou afrontando a Deus. Isso é pecado. Então, arrependimento não é uma simples reconsideração. Não é. Vai além disso. Então, nós vamos passar para a parte final aqui. Eu vou falar o que é arrependimento, baseado na parábola aqui. Acho que ninguém melhor do que Jesus para passar para nós o que é arrependimento. O que é arrependimento? Em primeiro lugar, já falei e eu vou repetir: é uma mudança de pensamento. Eu coloquei que está bem claro na parábola.
que o filho errou ao falar a um pai: eu não quero. O pai fala a um filho: vem trabalhar comigo, e ele: não quero, não vou. Cometeu um erro. Mas o que aconteceu? Contudo, na parábola fica claro que ele reconsiderou, ele mudou de pensamento, ele pensou: como eu errei, eu preciso mudar a minha atitude, meu pensamento. Com certeza, pastor Júnior, Rafael, ele ficou se remoendo por dentro. Por que eu fiz isso com meu pai? Por quê? E esses pensamentos que remoeram ele, condenou ele e o levou a reconsiderar a situação. Então, em primeiro lugar, arrependimento é mudança de pensamento. Dr. Lloyd Jones, eu coloquei aqui uma frase dele. O Dr. Lloyd Jones, ele disse que o primeiro grande efeito do Evangelho é levar os homens a reconsiderar. Eu sou pecador, eu preciso mudar. Eu não sou bonzinho, não. Eu não tenho crédito com Deus, não. Minha conta com Deus não está alta, não. Eu sou pecador. O primeiro grande efeito do Evangelho é levar os homens a reconsiderar, a pensar de novo: eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha postura. Em segundo lugar, o que é arrependimento? Arrependimento, Silvana, ele começa a se evidenciar. Preste bem atenção. Começa a se evidenciar quando há uma confissão pública de pecado. Confissão, pastor, como é isso? Quando o pai vai, o filho fala não vai, ele vai, ele está confessando publicamente que ele estava errado. É isso. Ele falou que não ia, e foi. Ali é uma confissão pública, não precisou nem falar nada. Não precisou chegar na frente e gritar. É igual tem igreja aí que põe a pessoa na frente: você quer o quê? Perdão? Não. A confissão é essa mudança. Ele falou não vou e foi. Só o fato dele ir. E note que a reconsideração, primeiro, ela acontece quando admitimos que estávamos errados. Eu errei, por isso eu estou aqui. Isso foi o que o primeiro filho fez, mas ele não parou por aí, não. Ele foi e admitiu ao pai que estava errado. Só o fato dele estar admitindo: eu errei, eu pisei na bola, eu me equivoquei. Então isso volta lá na oração do Pai Nosso. Eu tenho que orar: Jesus, Senhor, perdoa as nossas dívidas, as nossas transgressões. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. É isso. Terceiro lugar, sabe, eu vejo aqui, terceiro lugar, arrependimento também é uma mudança de atitude. Atitude. Não ia adiantar nada se eu estou errado, mas se não tivesse ido, não ia adiantar nada. Tem gente que é assim, pastor. Você sabe que eu errei? Mas vou deixar do jeito que está. Ele reconsidera, ele assume que está errado e errou,
mas você não muda a atitude dele. Eu vou falar, e um pastor aqui de perto, ele admitiu para nós, certa feita, assim, pastor, eu estou viciado em pornografia na internet. Todo dia eu assisto filme pornô na internet. E tem mais. Quando eu estou assistindo, eu até fico me masturbando. Eu sei que eu estou errado, mas eu continuo fazendo. Pô, isso não é arrependimento. Saber que está errado, mas eu continuo fazendo. Nunca foi arrependimento. Nunca foi. Então, saber que é, primeiro, a metanoia, mudança de pensamento. Depois, mudança de atitude. É isso que o filho fez, pastor. Não vou, mas foi. Houve uma mudança. E para mim, está fechando o que é arrependimento. Em quarto lugar, o arrependimento, ele torna-se, preste bem atenção, isso aqui é lindo. Isso aqui eu copiei do Dr. Lloyd Jones. Ele disse que arrependimento torna-se concreto quando nos colocamos nas mãos do Pai e passamos a fazer exatamente o que Ele pediu. O Pai pediu, venha trabalhar comigo na minha vinha. Não vou. Mas depois Ele vai e Ele faz exatamente o que o Pai pediu. Arrependimento só existe quando nós admitimos que estamos errados, nós reconsideramos, nós mudamos a nossa posição, o nosso comportamento e nos colocamos à disposição de Deus para fazer a vontade dEle. O Ademir, o texto que ele leu aqui, diz tudo isso. Jesus ensinou os discípulos a irem pregar o Evangelho e ensinar a guardar tudo que eu tenho mandado. Não é ensinar tudo que eu tenho mandado. Eu falei isso aí no dia da inauguração. Há uma diferença entre eu ensinar mandamento. Ensinar mandamento é uma coisa. Agora, a ordem de Jesus foi ensinar a guardar. Sabe o que o John Piper diz? Você pode pegar um papagaio, se o papagaio fala, você consegue ensinar ele os mandamentos. Tem um papagaio aí na internet, ele cita o Pai Nosso todinho. Agora, manda ele viver o Pai Nosso. Manda. Você pode ensinar o papagaio a falar mandamento. Agora, manda ele guardar os mandamentos. Tem crente dentro da igreja que é igual papagaio. Ele aprendeu os mandamentos, mas ele não guarda os mandamentos. E a ordem de Jesus foi bem clara: ide fazer discípulo, ensinando a guardar tudo o que eu tenho mandado. Isso é muito sério. Então, quando é que acontece arrependimento? Quando eu chego e falo: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Isso é arrependimento, vocês estão entendendo? O verdadeiro é a concretização. Primeiro, eu mudei o pensamento. Segundo, eu mudei a atitude. Terceiro, eu confessei o meu pecado. E em quarto lugar, quando eu me dispunha a fazer o que o Pai mandou fazer e eu havia negado, não vou, não quero. Para me encerrar rapidamente, por que é necessário arrepender? Por quê? Para quê?
Em primeiro lugar, sabe por quê? Romanos 3:23, porque todos nós pecamos contra Deus. Arrependimento é porque todos nós somos pecadores. Segundo lugar, sabe por quê? Porque o pecado nos faz transgressores, nos faz ofender a Deus. E pela lei, nós somos culpados diante dele. É só ler 1 João 3:4, Tiago 2:10. Pela lei nós somos culpados. Por isso que Jesus veio. Terceiro lugar, sabe por quê? Isso aqui não é falado na maioria das igrejas, não é. Sabe por que é importante, Geraldo, arrependimento? Porque a falta de arrependimento, nos traz a ira e o julgamento de Deus. Romanos 2:5. A falta de arrependimento não libera a catraca. Pegando um gancho no Lloyd Jones. Não adianta chegar lá e mostrar a carteirinha de pastor, a moda agora é apóstolo, é bispo. Não adianta mostrar diploma de teologia, se não arrepender. Não tem jeito. Em quarto lugar, por que é necessário o arrependimento? Porque se nós não reconhecemos a nossa necessidade de arrependimento e perdão, fazemos de Deus um mentiroso. Quando eu falo que eu não preciso arrepender, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Porque a palavra dele diz que todos pecaram. É só você ler 1 João 1, do 8 ao 10. Será que Deus é mentiroso? Se ele fala que é necessário arrepender, ele tem que arrepender. Em quinto lugar, por que é importante arrepender? Porque é um mandamento explícito de Cristo. É o que ele ordena, é o que ele exige, é o que ele espera de nós. Arrependimento. Em último lugar, sabe por que é importante arrepender? Em último lugar, porque é a vontade de Deus dirigida com amor para todo pecador. 2 Pedro 3:9. Alguém falou assim, o Lloyd Jones, eu li isso lá no livro do Lloyd Jones. Peraí, mas quer dizer que se o pai do filho pródigo esperou ele porque ele arrependeu, isso aí não é amor não. Eu falei, é amor. É amor. Sabe por quê, Vilmar? Eu não ia falar isso não, mas eu não aguento. A maioria das igrejas, o cara desviou, vamos usar o termo aí, desviou, saiu. Depois, se ele voltar, tem que ficar 6 meses em disciplina. 1 ano sem comunhão. Mas não é isso que o pai fez com o filho, não. Trazer uma roupa depressa, uma nova sandália, um novo anel. Esse meu filho estava morto e o pai não olhou para o filho e falou assim, seu miserável, eu vou te receber, mas você vai ter que trabalhar o resto da vida para me pagar o prejuízo que você me deu. Foi isso que o pai fez? Foi? Tá bom, eu vou te receber do jeito que você está falando aí, como jornaleiro.
Eu não vou te receber um filho. Eu vou te receber um trabalhador. Foi isso que o pai fez? Amor. Amor, porque eu falei, é vontade de Deus, dirigida com amor, é que todos se arrependam. Quando há arrependimento, o filho estava morto, revive. Tinha se perdido, foi achado. O pai não olha para ele, trata ele com indiferença. O pai não olha para ele e fala: agora, seu miserável, você me deu um prejuízo financeiro, prejuízo na saúde, você me deixou triste, agora você vai trabalhar o resto da vida para você me pagar. Não é isso que o pai fala, não. O pai dá uma festa. Este meu filho estava morto, mas eu nunca sepultei ele. Eu estava à espera dele, mas é necessário arrepender. Arrependimento. Se eu fosse colocar um subtítulo, seria arrependimento, a porta de entrada para o reino de Deus. João pregou, Jesus pregou, os discípulos pregaram, Pedro, após o Pentecostes, pregou, Paulo pregou, os pais da igreja pregaram, os reformadores pregaram, e hoje a gente quase não ouve falar em arrependimento. Tem gente que acha que nem é pecador. Eu sou bom, eu não sei qual é esse aí não, a oração do fariseu. Olha só, eu tô dízimo. Você já viu como a gente gosta de se colocar acima dos outros? Eu sou melhor do que esse aí. Eu tô dízimo, eu guardo a lei, eu jejuo. E tem crente que fala: eu pago o preço. É mesmo? Vai aprender a palavra de Jesus, o jeito de orar, o jeito de chegar. É por isso que eu não gosto daquela música, e aqui eu não vou deixar cantar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem é nosso? Eu já quero cantar isso para Deus, bater o pé e falar: eu quero, eu exijo. Chega diante de Deus, um coração quebrantado, contrito, reconhecendo que nós precisamos arrepender todo dia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas é necessário que todos os homens, como diz Paulo, em todo lugar se arrependam. Que Deus abençoe as nossas vidas.